Boa noite, o meu nome é Rondinei, sou do Mato Grosso e tenho 52 anos. Isso aconteceu quando tinha 7 anos de idade e o meu irmão 5. Ramon nunca se assustou com o escuro ou filmes de terror. Eu tinha tentado lhe assustar por diversas vezes e falhado em todas, até mesmo assustá-lo, esperando em uma esquina e pulando para fora enquanto ele passava. Ele até ria quando eu fazia isso. Era estranho ele não se assustar. Mudamos da cidade para o campo no início de 1977. O pai nos comprou uma casa no sítio. Ele tinha conseguido ganhar a vida com ações comerciais através de combinações de negócios. Esta carreira dele foi algo que me confundiu terrivelmente naquela idade, mas eu estava feliz por podermos nos mudar para um lugar maior e mais aberto. Adorei rolar pelas gramas e sentir aquele ar puro e ter um contato maior com a natureza. No entanto, a mãe não gostou da parte que eu voltava para dentro de casa com gramas mortas. O meu irmão Ramon gostava de escalar árvores, e essa era uma das coisas que ele mais tinha coragem. Aliás, ele tinha muito mais coragem do que eu. No meu caso, eu tinha medo de cair se tentasse escalar algo muito alto. Então eu apenas o observava e me certificava de que ele não iria cair. Os primeiros meses na nova casa foram excelentes. Então veio o inverno e tudo mudou. Ramon começou a agir de forma estranha e diferente. Ele acordava de manhã muito cansado, enquanto ele normalmente estaria bem e acordado. Eu também notei que ele fez questão de ficar mais perto da nossa casa, nas nossas novas aventuras. Eu cheguei a achar que ele não gostava mais de se aventurar em lugares altos. Eu notei que ele tinha medo até de ir para a cama sozinho. Eu percebi que ele estava com medo do escuro da noite. Na época, eu não tinha ideia do que estava acontecendo com meu irmão. Porém, uma coisa eu tinha certeza: ele estava muito estranho. Ele havia mudado para um garoto tão reservado e quieto que temia até o inverno e a noite. Eu testemunhei a sua condição piorar. A minha mãe e o meu pai estavam preocupados em tentar mudar sua dieta, pensando que talvez ele não estivesse recebendo vitamina D ou cálcio, ou algo parecido. Idas ao médico e exames de sangue revelaram que ele estava perfeitamente bem, pelo menos fisicamente, pois algo estava acontecendo era na cabeça do meu irmão. Eu lhe perguntava repetidamente: o que está acontecendo? Você não quer subir mais em árvores? Ele apenas abanava a cabeça. Lembro-me de perguntar se ele estava com medo de alguma coisa. Ele acenava bem com a cabeça o que era, mas depois abanava a cabeça e dizia nada. Durante este período, eu perguntei à minha mãe e ao meu pai se eu e o Ramon poderíamos trocar de quarto. Esta foi uma ideia que eu tive por um tempo, sem contar que eu não gostava muito da localização do meu quarto, que ficava mais longe do banheiro do que o quarto do Ramon. Eu tinha uma bexiga mais ativa do que a dele, sem contar que a minha janela não havia muito para olhar, exceto para um grande campo vazio e com nuvens. Mas se eu estivesse à escolha, lógico, eu preferia olhar para um bosque, pois é a visão do quarto do Ramon. A minha mãe aceitou a troca e me disse: só se você e o seu irmão concordarem. O Ramon estava assistindo TV no sofá e eu falei para ele que a mãe disse que poderíamos trocar de quarto. Quer pelo menos tentar por um tempo? E a sua expressão passou de um tédio para uma surpresa. Ele balançou a cabeça e depois parou para pensar. Então começou a acenar com a cabeça lentamente, confirmando que aceitaria a troca. A mãe olhou para trás e perguntou ao meu irmão: então vocês aceitaram, é isso? Mas não movimentem nenhum móvel. Vocês podem trocar lençóis e cobertores. Só não troque a cama de lugar. Eu e o Ramon fomos juntos para o nosso quarto. Trocamos algumas coisas menores, mas por alguma razão, o tempo todo o Ramon parecia triste, como se ele se arrependesse de sua escolha. Perguntei-lhe várias vezes: Ramon, você tem certeza que você quer trocar? Ele confirmou que sim. Eu tinha certeza que ele estava feliz com a mudança, porque foi dormir cedo, quase animado para ir dormir no seu novo quarto. Depois de algumas horas brincando com carros e bonecos de homens do exército,
Mamãe e papai me disseram que era hora de eu ir dormir também. Então eu fui pelo corredor, primeiro espreitando tranquilamente o novo quarto do Ramon, ou o meu antigo quarto. Ele estava dormindo na cama e até roncando, e isso me deixou feliz em vê-lo dormir bem. Talvez pela manhã, sentindo-se bem, por eu ter feito a troca com ele. Eu fui para o meu quarto novo e em seguida eu fui para as minhas cobertas. Virei-me para o meu lado esquerdo e meio que olhei para fora da janela para ter uma ideia da minha nova visão, já que as janelas do meu quarto e a do Ramon não tinham cortinas ou persianas. A mãe tentou colocar cortinas e persianas em nossas janelas, mas me lembro bem de pedi-la para não colocar a cortina, pois eu preferia ter a visão do lado de fora, quando ela me lembrou que eu posso simplesmente abrir as cortinas e persianas. Eu fiquei firme com as minhas palavras. Eu disse que eu não preferia e que a janela não tivesse as mesmas. E sendo meu irmão mais novo, Ramon concordou comigo, dizendo que não queria também. Por isso não havia persianas ou cortinas em nossos quartos. Naquela noite de lua cheia, a luz estava tão grande e clara que clareava as árvores próximas à nossa casa. Dava para ver as árvores e galhos balançando ao vento. Eu só olhava para as folhagens noturnas, até adormecer por um tempo. Lembro-me de acordar em meia-noite com um barulho. Felizmente eu não tinha me despertado na escuridão total, porque, como eu disse, a luz lá de fora era brilhante o suficiente para clarear o meu quarto. Então, eu voltei para o meu lado esquerdo, a minha posição favorita para dormir. Quando eu olhei pela janela novamente, havia algo olhando para dentro do meu quarto. Era tão desconcertante e assustador que eu não conseguia respirar. Os meus olhos também se abriram. Eu olhei para ele e ele me olhou de volta. Era como um cachorro. Era alto com suas duas patas dianteiras sobre a janela, que pareciam muito como grandes mãos com grandes garras. Eu vi pelos cinzentos e escuros cobrindo um longo focinho, terminando em um nariz preto e brilhante. Ele me encarou por vários segundos, antes de começar a se mover. Vi suas mãos de patas se moverem em direção às bordas do peitoral da janela. Eu ouvi a janela tremer. Eu percebi, em puro terror, que aquela coisa estava tentando abrir a minha janela. Apesar que eu não queria gritar, apesar de querer pular e correr para o quarto dos meus pais, eu não poderia apenas ficar ali deitado, paralisado, vendo esta coisa, tentando abrir a janela do lado de fora por vários minutos. E para o meu alívio, ele simplesmente desistiu, depois de um certo tempo. E para o meu horror, eu pude ouvir seus pesados passos, enquanto o mesmo caminhava como um ser humano. Quando aquela criatura se foi, eu não conseguia mais ouvir os seus passos. Saí da minha cama e corri para o quarto do meu irmão Ramon. Eu tentei ficar quieto, mas eu estava em pânico. Abri sua porta e fui para sua cama, deitar ao seu lado. Virei-me para ele. Foi quando eu fiquei surpreso. Eu vi que o meu irmão estava bem desperto, com os seus olhos cheios de lágrimas. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, o Ramon me disse: me desculpe, por favor, me desculpe. Por eu estar confuso, eu não entendi por um momento, mas então eu percebi o porquê que ele estava se desculpando. Eu vi que o motivo de uma mudança repentina, o seu medo súbito das coisas, é que ele havia sido visitado pelaquela criatura em sua janela, desde o início do inverno. Eu entendi agora que ele se sentia culpado a princípio. Ele não queria que eu fosse para o seu quarto, mas a ideia de dormir melhor e não ter que ficar aterrorizado havia falado mais alto para ele. Eu não o culpei, nem um pouco. Eu sabia que o meu irmão não estava tentando me fazer o mal. No dia seguinte, tanto eu quanto meu irmão estávamos na mesma situação e tivemos que fazer algo com urgência, pois eu sabia que os nossos pais não iriam acreditar na nossa história. E, no entanto, eu tive um plano.
Eu falei para o meu irmão que meu pai odiava aranhas e que eu havia encontrado as maiores aranhas que eu pude encontrar e as mantive em frascos durante todo o dia, pois eu iria usá-las no nosso pai. Falei para o meu irmão não se preocupar, elas não eram venenosas. Quando chegou a noite, mais precisamente na hora de colocá-las na cama da minha mãe e do meu pai, eu me assegurei de que uma das aranhas estivesse em cima do meu pai. Eu havia arrumado um jeito de acordá-lo. Eu havia ligado um rádio velho que tinha em seu quarto. Em segundos, ele acordou com o som alto do rádio. E pouco tempo depois ele gritou, pois haviam muitas aranhas sobre ele na cama. Ele disse para minha mãe que não dormiria ali naquela noite. Ele pegou um cobertor e seguiu para o sofá. Me senti muito mal com toda aquela situação, mas isso me levou à parte 2 do meu plano. Esperei por cerca de 10 a 15 minutos para ter a certeza de que ele estava dormindo. Então eu coloquei a última aranha que eu tinha em seu rosto. A aranha o acordou e em meu quarto eu escutei o seu grito novamente. A pobre aranha provavelmente havia se tornado um sacrifício, mas um sacrifício necessário para se fazer. Eu fingi que estava dormindo. O meu pai foi até o quarto onde eu estava. Ele balançou o meu ombro e quando eu abri os meus olhos em sua direção, o mesmo me perguntou se eu poderia deixá-lo dormir em minha cama. Ele me pediu para que eu fosse dormir com o Ramon. Eu andei pelo corredor até o quarto do Ramon, que estava acordado me esperando. Entrei sorridente e disse: funcionou, maninho. Nos cobrimos com as cobertas e esperamos, porém acabamos adormecendo. No dia seguinte, fomos acordados bem cedo pelos nossos pais. Eles estavam andando rápido, mal se falavam entre eles. Eles estavam colocando todas as nossas roupas na sacola e quando chegamos ao carro, havia um monte de sacos embalados na parte de trás. O pai estava armado, algo que eu nunca havia visto antes, e mais tarde chegamos em um hotel. O meu irmão e eu perguntamos aos nossos pais o que havia acontecido e por que nós não estávamos em casa, apesar de nós dois já sabermos o porquê que nossos pais haviam saído. Nossos pais mentiram e disseram que havia uma infestação de aranha. Quando eu olhei para o meu pai, eu sabia que era algo muito mais sério, que os forçariam a sair de casa. Com certeza o pai tinha visto algo pior que o assustou e pela vida de nossa família, eu sabia que tanto ele quanto a minha mãe preferiam se mudar para um novo lugar. Anos se passaram. Eu e meu irmão havíamos nos tornado adultos. Então eu perguntei ao meu pai: pai, por que você nos acordou em meio da noite para nos retirar de casa tão estranhamente naquela época? Você amava aquela casa. Ele se inclinou para a frente e antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, eu disse: não vai me dizer que foi pelas aranhas. Eu sei que não foi só isso. Então eu o pressionei, pois eu queria ouvir de sua boca: pai, você também viu na janela aquela coisa que parecia um cão que andava como um ser humano. Ele tentou entrar pela sua janela também, não tentou? Os seus olhos se abriram, assim como os da minha mãe. E rapidamente ele me perguntou: vocês sabiam? Eu disse que sim. Inclusive o Ramon mudou seu comportamento tão repentinamente naquela época porque ele estava com medo daquela coisa. Com isso eu tive a confirmação de que o que vivemos era real e que o nosso estilo de vida, que era viver em uma casa sozinho em meio do nada, próximo a um bosque, não foi legal, pois muitas coisas que se dizem ser lendas, na verdade elas estão ali, só esperando a oportunidade de aparecer, deixando assim uma marca traumática na vida de quem presenciou.